Eu estive na última sexta-feira numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, discutindo a reforma da Previdência. E ali participaram mais de 900 pessoas daquele estado, todos muito preocupados com esta reforma, trazendo uma série de subsídios com representações do campo, da cidade, dos mais diferentes setores da economia. E ao término dos trabalhos, todos, por unanimidade, disseram de que esta PEC 287, de iniciativa do presidente ilegítimo do Estado brasileiro, não pode ser aprovada, até porque esta emenda constitucional é uma reforma ampla, profunda e prejudicial, principalmente aos mais pobres. Quando você analisa essa emenda constitucional, ela tem o primeiro grande objetivo: igualar as idades para fins do benefício da Previdência entre homens e mulheres. E essa idade passa a ser no mínimo de 65 anos. O que é que isso implica? Para a trabalhadora rural que hoje se aposenta com 55 anos de idade, a sua idade é elevada para 65 anos, um acréscimo de 10 anos. E isso retira de cada trabalhadora rural, de cada pescador artesanal, 130 salários mínimos, e que nunca mais na sua vida ela vai recuperar. Ou seja, você recebe 12 parcelas mais o 13º por ano, são 13 parcelas. Multiplicada por 10 anos, dá exatamente 130 parcelas. E essa decisão deste governo é fazer com que diminua a participação do Estado no custeio da Previdência Pública. E é o principal fundamento da PEC, da Emenda Constitucional 95, já aprovada, que congela por 10 anos, no mínimo, os investimentos em saúde e em educação, e agora traz essa postura muito dura para com a Previdência Pública e particularmente para com os mais pobres. No que diz respeito à aposentadoria da professora da creche, da pré-escola, do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, que hoje se aposenta com 50 anos de idade, essa idade é elevada para 65 anos, ou seja, é um acréscimo de 15 anos na vida de cada professora do ensino básico, e isso é inaceitável. Além disso, eles também resolvem ampliar o prazo de contribuição para que possa se aposentar com o mesmo benefício. Hoje, a professora da educação básica, a professora da creche, da pré-escola, do ensino fundamental, do ensino infantil, ela se aposenta com 25 anos de contribuição e 50 anos de idade para receber o salário do mês. Com as novas regras aqui apresentadas, essa professora terá que contribuir por 49 anos para receber o mesmo salário do mês como recebe hoje. Ou seja, é um acréscimo de 24 anos de contribuição a mais para que ela possa receber a mesma aposentadoria. A regra de transição que aqui se apresenta é apenas na idade, ou seja, a professora que tiver 45 anos de idade no dia da promulgação dessa emenda, a trabalhadora rural que tiver 45 anos no dia da promulgação dessa emenda, ela terá um acréscimo de 50% entre o que ela teria de aposentadoria hoje, mas essa transição não se aplica no cálculo dos seus benefícios. Em outras palavras, no dia seguinte à promulgação da emenda constitucional, todos os trabalhadores brasileiros que forem se aposentar e que for transformar a aposentadoria em pensão terão redução no seu benefício. Aqui fixa de que a base de cálculo é de 1994 para cá, mas cada trabalhador do campo e da cidade receberá 51% do valor
que ele tinha direito e acresce 1% por cada ano trabalhado. Exatamente por isso, esta professora, que se aposentava com 25 anos de contribuição, se ela fosse aposentar nessas regras atuais, ela receberá apenas 76% do que ela tem direito. Ou seja, ao invés de receber o salário do mês integral, como é hoje, ela tem um redutor de 24%, quase um quarto dos benefícios que ela teria direito hoje. Essas condições são inadmissíveis, são inaceitáveis. Por isso, em qualquer ambiente que você procura fazer audiência pública, ouvir as pessoas, não aparece uma única alma que defenda essa malvadeza daqueles que ontem deram o golpe de Estado para privilegiar os interesses do mercado. E quando você analisa a PEC 287, ali só tem um objetivo, é retirar o Estado do custeio da Previdência brasileira e, ao mesmo tempo, transferir para o mercado, para os bancos particulares, essa fatia da economia brasileira. Essa medida provisória, ela também tem como objetivo retardar as aposentadorias, como ela eleva a idade de todos para 65 anos, vai ter no mínimo um intervalo de 10 anos em que teremos baixo índice de pessoas pedindo aposentadoria porque tem dificuldade em preencher esses novos requisitos. E esse prazo de 10 anos dialoga diretamente com a PEC da maldade, que era a proposta de emenda constitucional número 55 aqui no Senado Federal e que hoje é a emenda constitucional 95, que congela por 10 anos os investimentos em saúde e em educação. Essa medida provisória iguala aqueles que são desiguais. Todas as mulheres passam a ter os mesmos requisitos para com os homens, ou seja, 65 anos de idade e um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Nesse item, como eu já havia registrado, os que são mais prejudicados são as mulheres, e entre as mulheres as mais pobres, porque hoje a pescadora artesanal, a trabalhadora rural, ela se aposenta com 15 anos na atividade em que ela exerce a agricultura familiar. Esse prazo hoje é comprovado dentro do grupo familiar. As novas regras que transfere esse critério do grupo familiar para cada um dos indivíduos da família e vincula a contribuição ao salário mínimo, revogando o critério de hoje, que é sobre a comercialização da safra. Esse sistema, ele é extremamente prejudicial para a agricultura familiar da região norte e da região nordeste, em face da nossa baixa produtividade, e na região nordeste, que é a minha região, o nosso estado, o estado do Ceará, a seca ali é uma realidade. Por isso, nós precisamos ter um sistema que tenha a convivência direta com essa questão climática, que é a seca. Aliás, o maior projeto do Brasil e do Ocidente sobre interligação de bacias vem exatamente do presidente Lula, que é o projeto São Francisco, em que as águas estão chegando no eixo leste a Campina Grande e no eixo norte precisamos concluir uma questão de licitação para que possamos fazer com que as águas cheguem no estado do Ceará. Portanto, esse critério de desvincular da comercialização e levar para o salário mínimo vai inviabilizar as aposentadorias rurais e que hoje grande parte da economia dos municípios brasileiros, em especial da região norte e nordeste, tem no pagamento das aposentadorias alavancagem do comércio, e esses municípios também serão extremamente prejudicados. Essa reforma, ela traz uma outra malvadeza que é injustificável. Eleva a idade
das pessoas que vão receber o benefício de prestação continuada, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, que nós dizemos é o pobre do pobre, aquele que não conseguiu comprovar nenhuma condição de renda. E essa idade, que hoje é de 65 anos, esta malvadeza desse presidente ilegítimo eleva para 70 anos, enquanto que a vida média do homem brasileiro é de 72 anos. E é por isso que nós dissemos de que, se essa PEC for aprovada como está, só na reencarnação é que é possível um ou outro recebê-la. E se depender desses que não têm nenhum compromisso com os mais pobres do Brasil, ninguém receberá qualquer benefício. Não satisfeito com a elevação da idade para 70 anos, ainda faz outra malvadeza: desvincula os benefícios da Previdência Complementar, os benefícios do BPC, do benefício de prestação continuada, do salário mínimo. O que é que isso implica? No dia seguinte que essa emenda constitucional for promulgada, aqui não tem direito adquirido. E os 3.400.000 pessoas que recebem esse benefício, que são aqueles que têm limitações, ou aquele que chegou à terceira idade e não tem um benefício previdenciário e a renda da sua família é muito baixa. Esse benefício, que hoje é de um salário mínimo, todos terão uma medida provisória dizendo quanto deverá ser esse valor. Igual ao salário mínimo, ninguém tem dúvida de que não será. Exatamente por isso, nós precisamos rejeitar na globalidade essa proposta de emenda constitucional, porque ela não tem nenhum fundamento que justifique a sua viabilidade. Dizem de que a Previdência é deficitária. Isso não é verdade. Lá em 88, o Constituinte teve o cuidado de criar um capítulo da Seguridade Social e as fontes de financiamento, envolvendo a saúde, a assistência e a previdência. E ali definiu também um conjunto de itens, além dos recursos do Tesouro, para dar sustentação a esse tripé da saúde, da assistência e da previdência, com contribuições sobre a folha de pagamento, sobre a receita, faturamento ou lucro das empresas, que é a COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido, sobre o concurso de prognóstico, que são as loterias, e demais impostos de bens ou serviços no campo da importação. E é exatamente o que acontece no mundo. No mundo não tem um único país que não tenha a participação do Tesouro no custeio da Previdência Social. Se você pegar a Dinamarca, que de vez em quando é referência para algumas coisas no Brasil, 75% do custeio da Previdência e da assistência e das pensões na Dinamarca vem exatamente do Tesouro. Os empregadores contribuem com 11,5% e os trabalhadores com 8%. E você tem aqui um conjunto de países e todos eles têm a participação do Tesouro. Quando você traz isso para parte do Produto Interno Bruto, sobre a riqueza nacional, a Itália é a que tem maior participação, com 16% do Produto Interno Bruto. Em 2013, foi investido no custeio da Previdência, da assistência e da saúde daquele país. O Portugal, que é muito próximo aqui à nossa realidade, todos esses países têm uma riqueza muito próxima da riqueza brasileira. Portugal teve 14%. Se você vem para a Espanha, 12%. Aqui na América do Sul, nós temos um conjunto de países muito próximo do que o Brasil participa, que foi de 8%. 2 países do mundo são os que menos têm participação, exatamente aqueles que fizeram uma reforma muito parecida com essa, prejudicial ao seu país e à sua economia, que foi o Chile e o México. E esses países hoje estão tentando rever a sua
sistema de aposentadoria. Nesse custeio da Seguridade Social, se nós pegarmos de 1989, após a Constituinte, até 2015, que é o último ano em que nós temos os números consolidados, ele foi sempre superavitário. Lá em 2012, nós arrecadamos, além da retirada da DRU e outras desonerações, 792 bilhões de reais, e todo o custeio da Seguridade Social somou 682 bilhões, com um saldo positivo de 110 bilhões que o Tesouro se apropriou e não transferiu para o fundo de custeio da Seguridade Social. Em 2013, sobrou 96 bilhões de reais. Novamente, o Tesouro se apropriou e pagou juros da dívida pública. Em 2014, 66 bilhões de reais. E em 2015, 11 bilhões de reais, apesar da pauta-bomba. E isso tem um item que a CPI, em que o senador Paulo Paim e todos os senadores e senadoras comprometidas com a previdência pública que dê qualidade de vida e seja superavitária, está apresentando a CPI da Previdência Social. E nós necessitamos, senador Paulo Paim, aqui presente, de que nesse mês de março possamos dar entrada ao requerimento, até porque o trabalho de Vossa Excelência, o trabalho de uma série de outros senadores já permitiram ter número suficiente e uma margem razoável em que Vossa Excelência tem sempre divulgado. Pois não, senador Paulo Paim. Senador Pimentel, como já segunda-feira é uma sessão de debate, eu sei que o nosso querido presidente é tolerante e permite que a gente possa dialogar. Primeiro, eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Estávamos agendados, eu e Vossa Excelência estávamos em Cuiabá. Não fui por motivo de força maior e vou explicar depois pessoalmente a Vossa Excelência. Justificamos a sua ausência e todos sentiram falta. Teve lá em torno dos 900. Eu sei que Vossa Excelência brilhou lá como sempre. Vossa Excelência foi muito aplaudido, me deu informações de que inclusive Vossa Excelência é inquestionável, foi ministro da Previdência, conhece com profundidade o tema, da forma como está no momento aí o seu pronunciamento. Eu só não estive presente porque eu tive que estar noutra reunião aqui, que terá um desdobramento importantíssimo nessa próxima quinta-feira pela manhã, nesse sentido da reforma da Previdência Trabalhista. Eu quero mais cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz nesse momento e que fez lá em Cuiabá. E com certeza estaremos juntos em inúmeros lugares desse país, debatendo esse tema que nos é tão caro. Eu hoje pela manhã, senador Pimentel, estava num debate numa TV e eu dizia, olhe nos olhos, por exemplo agora de Vossa Excelência, olhe aqui nos meus olhos e vê se a gente está mentindo. Nós não estamos mentindo, estamos falando só a verdade. Esse governo, hoje eu vi uma outra propaganda, todo o sistema de comunicação, de rádios, absurdos, mentindo, mas mentindo mesmo, dizendo que, por exemplo, vai quebrar a Previdência e não fazer essa reforma. Vossa Excelência foi ministro, Vossa Excelência, eu chego a dar o exemplo, quando Vossa Excelência discutiu comigo naquela época a perspectiva de uma reforma, eu chego a dizer que a reforma que Vossa Excelência apresentou, que a fomos ajustando junto, era um verdadeiro beija-flor no meu jardim, perto do urubu, que é essa reforma, que é uma coisa cruel que esse governo apresenta, que lembra aí uma carnificina do povo brasileiro. Por isso eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Essa proposta não há de passar. Olha, eu fui a diversos estados e também no meu Rio Grande. Voltarei esse fim de semana no Rio Grande, mas estarei também com a senadora Fátima em Rio Grande do Norte e na Paraíba. E depois estaremos no Paraná e Santa Catarina também. Aí vamos andando pelo país, né? Mas eu queria dizer para Vossa Excelência que nesse fim de semana teve no interior do estado um evento em que a TV Senado cobriu. Estavam lá milhares também de trabalhadores. Foi unânime, todos os deputados federais que estavam lá, todos que estavam lá, eu assisti à distância, declararam que essa reforma não pode passar. Então, eu estou vendo que está surgindo uma unanimidade entre os partidos, eu espero que seja verdadeira,
E essa reforma, que é uma reforma criminosa, só tem que ter feito uma quadrilha que montou isso para entregar para o sistema financeiro os benefícios do trabalhador. O nosso povo não é idiota. Os parlamentares sabem que em 2018 nós vamos para as eleições. Eu duvido que volte que vote favorável a essa reforma, tanto a Previdência como a Trabalhista. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Paim, coloque na sua agenda também, 3 de abril, é uma segunda-feira, vamos fazer no Pernambuco também um grande evento. Queria registrar que a Senador José Pimentel. Pois não, senadora Fátima. Senador, quero também me associar ao importante pronunciamento que Vossa Excelência faz, depois de ter participado, como aqui já mencionou, de mais uma audiência pública lá no Mato Grosso, né? E a participação expressiva nesta audiência, conforme Vossa Excelência mencionou, só atesta, senador José Pimentel, o sentimento de indignação que está crescendo em todo o país com relação a essa proposta de emenda à Constituição, a PEC 287, que trata da chamada reforma da Previdência. Acrescentaria ainda, senador Pimentel, que não foi à toa que no 8 de março agora, atos e grandes mobilizações em todo o país, e o grito mais presente no 8 de março de 2017 foi contra a proposta de reforma da Previdência. Grito esse saído da garganta de quem? Das mulheres, como Vossa Excelência aqui, mais uma vez, hoje demonstrou. Porque se é fato que a proposta de reforma da Previdência é um atentado contra os direitos sociais do conjunto do povo trabalhador desse país, é fato também que as mulheres serão as mais duramente afetadas. Da servidora pública, né, passando pela professora da educação básica, a camponesa, a trabalhadora rural, as mulheres pobres que precisam do benefício o BPC, de prestação continuada, as mulheres com necessidades especiais, etc. e etc. Daí porque, senador José Pimentel, eu quero aqui também dizer que, para alegria nossa, dia 24, nós estaremos realizando mais uma jornada de luta contra a proposta de reforma da Previdência, que não é reforma, é um desmonte, é um verdadeiro desmonte de algo fundamental, tão importante para um país como o nosso, que ainda guarda o perfil de desigualdades sociais que ele guarda, que é a questão da Previdência, que é a questão da assistência social, que é a questão da Seguridade Social. Então, essa proposta não vem na ideia de reformar, vem de desmontá-la, de anular direitos sociais fundamentais concretizados através exatamente da questão da Seguridade Social, tão sonhadamente, né, depois de muita luta, conquistado por todos nós na Constituição Cidadã de 1988. Então, termino parabenizando Vossa Excelência, porque o seu pronunciamento fortalece mais ainda a luta, inclusive pela qualidade das informações que Vossa Excelência traz, até com a autoridade de quem já foi, inclusive, ministro da Previdência. E termino dizendo a Natal, ao Rio Grande do Norte e também a Paraíba, dia 24, a caravana, né, de lutas contra a reforma da Previdência estará no Rio Grande do Norte, pela manhã e à tarde na Paraíba, com a presença do senador Paim e do deputado Vicentinho, ambos coordenadores da Frente Parlamentar Mista aqui no Congresso Nacional contra a reforma da Previdência. Senadora Fátima, a senhora tem razão, não é uma reforma, é uma contra-reforma para retirar o direito dos mais pobres. E essa previdência contributiva, que é a previdência pública urbana do INSS, teve 8 anos, de 2009 a 2015, com saldo positivo. Ou seja, o que nós arrecadávamos pagava todos os benefícios
e sobrava uma boa quantia. Nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, sobrou mais de 30 bilhões de reais, com o salário mínimo com ganho real, com reconhecimento automático do direito dos trabalhadores, com ampliação dos benefícios, e ela era superavitária. Com a pauta bomba do senhor Eduardo Cunha, em 2015, comeram 30 bilhões, e esse dinheiro foi dado a 4.000 grandes empresas. E em 2016, após a extinção do Ministério da Previdência, o Ministério da Fazenda fabricou um rombo de 46 bilhões de reais, ou seja, comeu os 30 bilhões positivos, e mesmo assim ainda deu um rombo de 46 bilhões de reais. Por isso é fundamental a CPI da Previdência para que nós possamos passar a limpo. Como que um sistema que era superavitário, com resultado superior a 30 bilhões de reais todo ano, de uma hora para outra, vira um prejuízo de 46 bilhões de reais. Aqui só tem uma justificativa. Precisava extinguir o Ministério da Previdência, precisava quebrar a Previdência para justificar esse absurdo que é a PEC 287. Muito obrigado, senhor presidente.